Então, vamos passar para o Michel? Michel vai falar um pouquinho para a gente. Então, Michel, já peço que você se apresente e então conduza aí do jeito que você achar melhor. Beleza, professor. Eu vou colocar dois slidezinhos aqui. Eu confesso que eu vou confiar no nosso sistema no dia de hoje e que ele vai funcionar. Se ele não funcionar, como eu combinei contigo, eu vou deixar ele. Eu tenho ele aqui printado para a gente conversar. Beleza. O que vocês estão vendo aí é minha página do catálogo. Confere? Tá aparecendo? Uhum. Sim, dá para ver. Ok. A minha tela muda? Não, né? Porque eu tenho que dar autorização para essa tela agora, né? Eu continuo lá no catálogo, não é isso? Sim. Então, deixa eu ver se eu me resolvo aqui. Só um minutinho. Aqui. Tudo bem. Bom, vamos fazer então ao vivo direto, porque eu não estou conseguindo aqui compartilhar o meu PowerPoint, só o meu navegador. Ele não está aparecendo aqui na lista, só tudo que eu tenho de aba aberta aqui do meu navegador, mas não tem problema. Então vamos lá, vou compartilhar. Pessoal, boa tarde novamente. Então deixa eu me apresentar aqui. Eu tinha feito um primeiro slidezinho de apresentação. Meu nome é Michel Valim. O professor Paulo Pagliosa colocou ali uma responsa nas minhas costas como funcionário de TI. Eu, como eu brinquei com ele, eu não sei nem desligar um computador adequadamente, fico com ele quase 24 horas por dia ligado ali e contribuindo no catálogo. Ao contrário do que o Walter falou, corrigindo ele lá no início, não sou um biólogo, não iria deixar de fazer essa correção. Eu sou um veterinário que trabalha com taxonomia especificamente de ectoparasitos, principalmente mamíferos e aves. E fui cair, por mais que seja veterinário, na fauna da biodiversidade brasileira, e nesse meio do caminho me especializei em alguns grupos. Hoje, no catálogo, eu tenho como coordenação os Phytophthora, que seriam a ordem dos piolhos, os Siphonaptera, a ordem das pulgas, e o grupo dos ácaros, né, que na verdade são 6 ordens que compõem ele, junto com alguns outros coordenadores. Então, esses são os grupos que estão sobre a minha responsabilidade. E lá em cima, ajudando basicamente a alinhavar todos aqueles coordenadores gerais que o professor Walter comentou e mostrou para vocês. Então, já vou me colocar à disposição de todos vocês, desde quem for se tornar o coordenador do grupo, até aquele especialista de uma única família, o que vocês precisarem para acessar o sistema, conseguir introduzir os dados, enfim, manusear ali o nosso banco de dados. Vou me colocar à disposição sempre de vocês. Depois o professor Paulo vai compartilhar meu contato sem problema nenhum. Então, agradecer o convite de tentar aqui ajudar o grupo de vocês aí a contribuir com o catálogo, especificamente ao convite do professor Paulo, estendendo ele a professora Cecília e a professora Cíntia, que vão conduzir, né, os trabalhos nessa tarde aí. E vamos tentar ser um pouco aqui prático. Eu estou com o sistema aberto. Então, desde já, eu vou deixar claro que tudo que eu vou fazer agora aqui é uma simulação. Eu vou utilizar nomes fictícios, óbvio, inclusive para não gerar conflito, vai que eu crio um nome ali que seja igual ao que já tem, isso iria atrapalhar um pouco nossa exposição aqui. Então, eu vou ser fictício. Fiquem calmos, que quando terminar toda essa conversa, essa bagunça, eu vou lá e deleto toda a bagunça que eu vou fazer dentro do grupo de vocês ali, mas para tentar mostrar na prática como incluir uns dados e, com o mínimo, durante esse processo, tentar marcar para vocês pontos que a gente tem reparado de, aqui é onde bastante gente erra, olha, aqui bastante gente confunde ou interpreta dessa forma. Então, tentar mostrar aqueles caminhos mais tranquilos para vocês percorrerem durante esse processo. Então, eu queria deixar primeiro 3 pontos claros antes da gente começar. Primeiro de tudo, sim, a entrada de dados no nosso sistema e está manual. Então, se você precisar colocar de uma família, um gênero, uma espécie,
Isso vai ter que ser feito manual. O professor Walter já explicou um pouquinho que isso foi lá no início, na entrada inicial dos dados, onde a gente trabalhava com planilhas. Então, isso, primeiro fato. Segundo, o nosso sistema, por mais que ele esteja aqui funcionando, o Walter comentou que a gente trocou de servidor, está melhorando e tudo mais, ele ainda é como todo software, todo mundo sabe disso, ele é um processo ainda de aprimoramento e evolução. Então, pode ser que determinadas coisas ainda não funcionem mal, ou que não condizam realmente com o que tem que ser feito do ponto de vista taxonômico, porque a gente precisa, às vezes, sentar com o pessoal do TI e explicar para eles, biologicamente, o que a gente precisa que o computador faça, interprete ou entenda. E como o Walter comentou, a gente passou um tempo sem essa relação estreita com o pessoal do TI, mas a gente já tem uma lista gigantesca de coisas que a gente tem para melhorar, aprimorar e fazer com que o nosso sistema fique um pouco mais dinâmico para todos os usuários, né? Não é só para a gente que está aqui coordenando. Então, vamos lá, eu fiz uma conta, a gente vai ver que se vocês entrarem aí agora, vai ter o meu nome, que não é um nome verdadeiro, é um nome fake, lá dentro de Poliqueta, para a gente poder mostrar na prática o que muitos de vocês vão vivenciar quando estiverem editando o grupo. Então, a primeira página que a gente vai bater é essa daqui, para poder fazer o login. Então, vou colocar aqui minha conta fake, vou logar nela. Lembrando, eu vou sempre utilizar o prefixo do e-mail que você me der. Se eu colocasse ali @gmail, isso não entraria. Então, é sempre o prefixo do e-mail. Você vai me dar um e-mail joão@gmail, teu prefixo do catálogo você já sabe, vai ser João, e é uma senha bem fácil que eu vou te dar como padrão para me organizar. Então, chegando lá, você fala, pô, essa senha aqui, ela vai me dar trabalho, vai me dar problema. Alguém vai me hackear, vai hackear minha conta. Então, vou te ensinar a fazer a troca dela. Então, entramos aqui no catálogo. Isso é a vista pública dele, como se o público estivesse vendo, não o especialista para editar. Então, depois, com calma, a gente no final faz um teste aqui. Eu vou te mostrar onde tem toda a equipe de trabalho, coordenadores, autores, tá? Então, o nome de vocês vai figurar aqui na medida que vocês forem cadastrados, com os taxons que vocês propuserem, né, a trabalhar e etc. Então, chegando aqui, a gente vai para a área de trabalho. Reparem que meu sistema ele saiu automaticamente do português e foi para a língua inglesa. Não tem problema nenhum, mas ele tem dado uns bugzinhos. Eu vou voltar ele para português. Clico no meu nome e a segunda opção que eu tenho aqui é alterar a senha. Então, eu tirei uma senha muito simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai chegar aqui, depois do primeiro login, entra ali e coloca uma senha segura para você trabalhar. Feito isso, essa página inicial, onde a gente tem algumas notícias aqui, se vocês repararem, eu coloquei o nosso encontro de hoje à tarde aqui como uma notícia para o povo olhar e interpretar aqui nossa conversa. Está aqui com data, link e tudo mais, ok. E tem algumas últimas alterações. Infelizmente, são só essas. Não dá para colocar mais, não dá para ver. Mas esses daqui são os últimos colegas que entraram e fizeram algum tipo de alteração no sistema. Ou incluíram, ou adicionaram dados nesses taxons aí, que a gente está vendo. Então, aqui eu tenho o autor do catálogo e aqui eu tenho o taxon que ele editou, com o dia e a hora que isso foi feito. Tudo bem. Vamos para o catálogo. Eu tenho uma espécie para adicionar, eu preciso fazer esse trabalho de adição do material. Então, a gente vem aqui em Fauna, eu tenho 3 opções. A primeira dela é onde a gente vai trabalhar, que é a lista do Brasil. A segunda é a página da onde a gente veio, que é a página pública. Depois a gente volta para ela para fazer um teste. E uma página de download que vai te dar um PDF do sistema, mas o site que o professor Walter compartilhou tem 2 vídeos postados no YouTube muito perfeitinhos, tanto em português quanto em inglês, como um manual, né, como um tutorial para quem tiver ainda com dúvida para fazer isso. Então, vamos lá para a lista. Lembrando, tá com dúvida, não hesite, me escreva. Tem um tutorial lá, mas às vezes é confuso. Então, essa é a página que a gente tem, a inicial. Aonde? Eu tenho à minha esquerda aqui todos os filos que ocorrem no Brasil. Está aqui, ó, recentemente adicionado o Loricifera, que o Walter comentou, uma espécie. E essa página, naturalmente, não tem nada preenchido. É a página dos animais. Aonde? Clicando do lado esquerdo aqui, onde a gente vê esse símbolozinho de mais,
eu posso expandir essa janela dentro de Anélida e encontrar hoje esses táxons aqui dentro. Onde aqui dentro de poliqueta. Vou ali entrar em clitelata rapidinho, porque a conta que eu estou acessando, ela me deu permissão como coordenador, quer dizer, eu peguei uma autorização alta em poliqueta. Então, significa que do táxon poliqueta para baixo, eu posso editar. Em outros táxons, vamos lá, clitelata. Entrei em clitelata, eu tenho um único botão aqui de ações, onde não me dá muitas opções. A única coisa que eu posso fazer em clitelata é tirar uma estatística individual. Quero editar clitelata, não posso. A minha autorização da conta que eu estou atualizado aqui é de poliqueta. Então, você já viu que a sua autorização, você poderá visualizar qualquer coisa dentro de clitelata, por exemplo, e ir descendo a árvore até uma espécie, mas você não tem autorização para fazer a edição dessa página, como a gente acabou de entrar aqui. Então, eu posso ver ela por dentro, ver quem foi o último a atualizar, o login, etc., o autor, coordenador do grupo e os dados que foram preenchidos. Por que eu não consigo editar? Como eu já disse, minha autorização é em poliqueta, então eu vou clicar agora aqui em poliqueta. Você vê que já aparece um segundo botão de editar, onde eu poderia, nesse momento, editar a página de poliqueta, corrigir o nome do grupo, o ano, por exemplo, ou adicionar alguma informação adicional. Algum colega já veio aqui, legal, deve ter sido o João, já colocou a referência para a poliqueta. Excelente. Como eu não vou mexer em nada aqui, vou cancelar. Estou saindo fora, não vou salvar nada aqui para o meu nome não ficar logado ali embaixo. Permanece a página com a última alteração aqui, feita pelo João Dória, 6/12. Tudo bem. Essa é minha conta fake. Professor Paulo, calma. Quando terminar o teste, ela vai sair daí. Então, eu estou de coordenador agora aqui. Você vê que eu não me coloquei como autor do táxon, mas como coordenador, eu me coloco aqui automaticamente. E por que o Michel está na frente de Paulo? Ordem alfabética. A gente não consegue alterar isso. Aqui embaixo, essa ordem de autoria, a ordem que vocês me propuserem, sim, a gente consegue alterar. Pode ser alfabética, pode ser fulano primeiro, Beltrano por último. É só isso ser colocado de forma escrita e a gente consegue alterar. Aqui não, aqui vem direto do sistema, então se forem 3 coordenadores, eles irão aparecer de ordem alfabética pelo primeiro nome. Então, tudo bem. Descendo em clitelata, eu vou pegar já essa ordem aqui, que começou a ser bem preenchida, acho que foi pelo João também. Você vê por que preenchida que eu falo? Você vê que o João já veio aqui, já veio colocando os nomes dos autores e anos de toda a família, e possivelmente ele está descendo os gêneros igual. Então, dentro dessa ordem, eu vou fazer um teste. E aí é o que eu disse a vocês, eu vou usar nomes fictícios aqui para a gente, então. Você vê que eu entrei na página do Filodocida, clicando no botão de ações, eu tenho algumas opções, como, por exemplo, gerar a planilha desse táxon. Então, tudo que for dessa ordem para baixo vai ser gerado uma planilha de Excel. Pode ser gerada a mesma planilha apenas com dados de distribuição, lembrando, se eles tiverem sido preenchidos, senão você vai retornar uma planilha vazia. XML dele, relatório de erros, que eu acho que isso não está funcionando, estatística, como toda página fornece, e esse botão bem importante, incluir táxon. Então, ele já está dizendo, eu sou especialista nesse grupo que eu estou aqui na página e eu posso incluir um táxon. Se eu estou numa ordem, eu posso incluir qualquer coisa abaixo de ordem, a começar pela subordem. Então, mover táxon, eu posso pegar essa ordem e colocá-la dentro de uma subclasse ou uma outra classe, caso a taxonomia mostre que, não é mais assim não, isso houve mudança. E excluir, onde é uma ferramenta que só os coordenadores detêm, para evitar acidente. Então, para excluir esse táxon, apenas coordenador. Hoje, nosso sistema, da mesma forma que recuperação de senha não está funcionando pelo e-mail, essa informação também não está. Então, se houver alguma coisa, fiz besteira, fiz coisa errada, você pode mandar um e-mail para mim, para o Walter, a gente entra ali, deleta rapidinho, não tem problema nenhum. Tá? Ou o professor Paulo e os outros professores que ficarão como coordenadores de poliqueta, o botão deles irá aparecer na mesma ferramenta ali de excluir. Então, eles também poderão fazer isso.
Checar taxon, validar taxon são duas ferramentas que está te mostrando aqui que eu posso fazer, então, em massa. Significa que dessa ordem até a última espécie dela, eu vou checar todos ou vou validar todos. Eu vou te mostrar já já o que é isso quando eu for criar a página das espécies. Então, vamos aqui. Vou criar uma família. E aí eu vou usar esse meu modelinho que já está aqui pronto, onde eu criei nomes hipotéticos. Eu acho que vocês não estão vendo. Como eu disse, abaixo de ordem, a primeira opção de rank é a subordem. Mas dentro do meu exemplo, não, nesse grupo não temos subordem. A gente vai criar direto uma família. Não se esqueça de vir aqui e selecionar. É um dos erros que as pessoas preenchem, cometem, porque de primeira chegou aqui, ela já começa editando e estava o primeiro taxon abaixo de ordem, que é subordem. Então eu venho aqui e altero, vou criar uma família. A família que eu vou criar, hipotética. Você vê que eu tive o cuidado de copiar e colar e não deixar espaço vazio depois do nome do autor, não deixar espaço vazio depois da família, nem vírgula, nem espaço vazio antes ou depois do ano. O sistema me oferece alguns nomes que já existem cadastrados de autor, se eu quero trocar. Por exemplo, você não está confundindo, Grub e Orsted. Não. Não é só Grub. Só que você veja, ele já está te oferecendo o mesmo Grub com um E na frente. Alguém, em algum momento, entrou no sistema e adicionou o nome desse autor com a inicial. Eu te recomendaria utilizar o nome de qualquer autor do jeito que eu coloquei o grupo, sem as iniciais. É assim que está feito, pelo menos para a maioria dos grupos. E a gente evita com que o banco de dados tenha divergências de informações para o mesmo autor, por exemplo. Claro, não é uma imposição. Às vezes tem 3 grupos em poliqueta e a gente tem que definir qual que é o tal, tal e tal. Tudo bem, justificaria. Mas, então, como informação geral, os nomes estão lisos, só com o nome científico final, sem inicial de forma nenhuma. Ok? Então, criei aqui minha família. Lembrando, 2 campos obrigatórios em cada página. Não está escrito obrigatório, mas eu estou te dizendo que serão obrigatórios. O de registro, que você está dizendo para mim aqui, eu chequei essa família, ela existe, ela é válida, eu, como especialista, estou validando ela. E, aqui embaixo, é um nome válido, não é um nome inválido. Então, eu tenho que vir aqui e clicar. Se eu não fizer isso, aqui em cima, o nome vai ficar em vermelho. Se eu não fizer isso embaixo, o nome vai ficar em azul. Tanto o azul quanto o vermelho não irá aparecer para consulta pública. Então, se alguém estiver buscando pela essa família que você está criando, não vai encontrar, porque ela não está disponível ao público. Por quê? Porque a página dela esqueceram de checar ou de validar aquele taxon. Então, vou colocar aqui um exemplo, só para ficar mais real. Então, descendo a página aqui, como é só uma família, não tem muita coisa, isso daqui está completamente equivocado, porque eu não teria tipo holótipo de uma família, isso é para espécie. Então, isso o TI depois tem que ajudar a gente a tirar isso daqui, deixar só na página de espécie, e eu posso, para essa família, criar uma referência, que é o trabalho em que ela foi descrita. E como você está vendo no lado direito aqui, tem uma proposta que era da antiga, do formato da zoologia, de como colocar essas referências, em que norma, né? Para que tenha o mínimo de organização o processo. Então, eu aqui fiz e não estou compartilhando com vocês, eu não estou conseguindo, trabalho num TXT, num bloco de notas. Eu tiro toda a formatação, colo aqui dentro e só coloco o negrito, como eu acabei de fazer agora para vocês verem. Por quê? Geralmente, quando a gente tira de PDF, de alguma página, seja HTML ou não, isso pode, às vezes, trazer no arquivo alguns caracteres ocultos e causar alguns problemas esquisitos. Né? E o que eu tenho mais visto também é referência colocada, entre aspas, de qualquer jeito. Eu, às vezes, olho pelo lado positivo. Pô, que bom que o cara botou. Mas poderia ter colocado dentro do padrão tudo certinho. Então, aqui eu coloquei até o final. Embaixo essa caixa de observações internas, eu lá em piolho, se entrar nessa página, eu vou ler, mas não vai aparecer para o público. Isso é uma informação interna do catálogo. E embaixo, o colega perguntou ali no grupo, em termos de só artigo científico, alguns colegas usam de vouchers de museu, de coleção, para poder validar o seu registro. E eles colocam informalmente aqui embaixo. Não é a maioria, tá? Mas isso foi discutido, em alguns casos é possível.
Então, o colega que é especialista, ele tem capacidade para isso, ele coloca ali o voucher, o número do museu e etc., onde está tudo certinho, e ele consegue confirmar esse registro. Vamos supor que esse registro não está publicado literalmente numa literatura. Então, isso tudo é possível. Então, vou salvar aqui, criar essa família. Se o sistema não é objetivo nesse sentido, eu vou ter que criar a família, criar o gênero, criar as espécies. Salvo com sucesso. Cliquei na tela de voltar, a família está criada, eu vou dentro da própria família, vou adicionar um taxon. Então, em família, o que eu posso criar? Subfamília, que é o primeiro ranking que ele me oferece. Tribo, subtribo. Não, eu vou direto ao assunto e vou criar logo o gênero. Copio e colo, deleto aqui as ausências, os espaços vazios. Vou checar o taxon. Vou validar o taxon. E aqui também, como é não é espécie, vou colocar minha literatura de referência mesma lá da família no mesmo formato. Então, já cliquei aqui em salvar. Talvez esse seja o metódico que o Walter falou, né, do sistema demorar um pouquinho. A gente está podendo ver isso ao vivo, vamos dizer assim. Tem horas que é relacionado à minha internet, né, como será a sua, sim, mas tem horas que é efeito do sistema sendo atualizado lá. Eu confesso, eu já tive a oportunidade do pessoal da COP lá no computador, daqueles mega computadores lá da COP, eles trabalhando e não é lento assim. E eles não conseguem entender. Eu acho que o próximo passo é trazer eles para dentro da nossa internet. Então, meu gênero criado, eu quero botar espécie nele. Então, eu vou incluir taxon estando dentro da página de gênero. Você vê que a primeira opção que ele me dá é subgênero. Eu vou trocar para espécie. Vou colar aqui minha espécie. Uma espécie criada por mim e pelo professor Paulo há algum tempo atrás já. Então, vou checar esse taxon. Vou validar ele. Criei aqui uma referência hipotética também. Então, descendo aqui, ó. Então, combinação original, esqueci de clicar. Se eu tiver esses dados aqui de identificação, usou bem, que eu posso colar aqui, ficaria mais completo, legal. Tipo primário. Então, se eu clicar aqui, como é uma espécie recente, é holótipo. Então, a gente pode dizer aqui que é um macho holótipo, depositado no... Como está a informação ali, né? No Museu de Zoologia da USP, número 200, 2000, enfim. Localidade tipo é Rio de Janeiro, a única informação que tem na etiqueta. Vamos supor que tenha hospedeiro tipo. Repositório, colocamos isso lá no Museu de Zoologia. A USP. Então, tudo bem. O meio em que isso está, não, guardamos em via úmida. Esse material não se fixa em lâmina, não se coloca em alfinete. Tem DNA voucher? A gente tirou DNA disso? Tem. É o bicho com esse código aí todo esquisito. Ele tem material voucher. Da mesma forma, eu vou introduzir um tipo secundário. Se essa série tiver paráticos, por exemplo. E reparem, metade dos paráticos estão no Museu de Zoologia. Eu preencho aqui. Mas, eu dividi esse lote tipo. E alguns outros paráticos foram para a Universidade Federal do Paraná. Então, eu posso colocar esse tipo de informação aqui. 2 machos, uma fêmea e etc. Né? Eu não vou fazer aqui para dinamizar, mas eu iria copiar e colar todos esses campos para deixar informação. Via úmida e venho preenchendo. Tudo bem, coloquei minha série típica dessa espécie. Vou considerar que ela é marinha, é um ser de vida livre individual, caracterizo ele ali. Eu coloquei lá que tinha hospedeiro, só para a gente fazer um teste. Eu imagino que em poliqueta não exista esse tipo de relação de parasito, mas se houver,
Tá aqui, eu vou colocar. Ele é um parasito, então qual é o hospedeiro? Abriu essa opção, eu posso colocar quantos hospedeiros eu precisar. Eu busco dentro do próprio sistema. Vou colocar a nossa sardinha aqui. Selecionei, apareceu, né, o nome válido, eu seleciono. Tá aqui, ó, meu hospedeiro. Continuo descendo. Distribuição, se ela é endêmica do Brasil? Não, não. Essa espécie não é endêmica do Brasil. Inclusive, ela ocorre no Uruguai, Argentina e toda essa parte sul da América do Sul. Ela é nativa do Brasil, ela foi introduzida. Então, aqui, aquelas espécies que a gente sabe que tipicamente são introduzidas, né, como o próprio Val, que comentou das espécies de zoológico, que agora a gente vai ter que adicionar, então já está aqui o campo para elas. Nativa, né, se é uma espécie nativa nossa. Criptogênica, parece que a gente não tem muita certeza se ela é daqui, não é, enfim, é a incerteza. E a domesticada, quando a gente tem certeza que essa espécie é domesticada. Então, vou colocar aqui como sendo nativa, mas não é endêmica nossa, e o ambiente já está aqui. É marinho, é continental ou indefinido? Não, ambiente marinho. Eu chego aqui e consigo determinar os domínios biogeográficos desse ambiente marinho. Eu vou colocar aqui, sei lá, Rio Grande. Se tiver a possibilidade ou a necessidade de vocês associarem com biomas, sejam eles terrestres ou aquáticos, dá para associar isso daqui. Então, vou colocar aqui Bahia, Bacia do Uruguai. Distribuição geográfica. É a pergunta do que o professor comentou ali. Vamos colocar que isso foi coletado nos mares ali de Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Então, você vê que ele preenche o mapa, como o Walter disse, não por ponto. Muitos trabalhos de vocês também devem ser aquela coisa, acredita-se que foi no Rio Grande do Sul, né? O povo, não, mas essa espécie não acontece no Rio Grande do Sul. Então, você poderia marcar ela com o segundo clique, ela ficaria em cinza, como um questionamento. Não tenho certeza do registro. Eu poderia fazer isso para toda a região sul. Então, um clique eu marco, 2 cliques eu coloco a dúvida. Bem como ir selecionando por região, por estados. Então, vamos deixar só aqui na região do Rio Grande do Sul. Nome vernáculo, nome popular. Vou colocar aqui só como teste, imagino que não deva ter muitos. Poliqueta. Região, língua portuguesa. Não precisa preencher. Já colei aqui minha referência fictícia, onde vi aquela espécie com o professor Paulo. Vou salvar ela. Vamos lá, rapaz. Essa mensagem, ele salvou o site, mas essa mensagem de cima é exatamente por esse processo de migração, isso está vindo toda hora, tá? Pelo menos ele salvou, então vou voltar aqui. Tá aqui, ó. Ele só não me levou para a página que ele deveria me levar por conta do erro, mas já está aqui, ó. A espécie que eu descrevi, vou clicar nela. Beleza, então ele fez a página tudo certinho. Vida livre individual, marinho. Tem um hospedeiro, que é a Sardinella brasiliensis. Se eu clicar, eu vou para o site da Sardinella. Distribuição nativa, não endêmica, ocorre também na Argentina e no Uruguai. O ambiente aqui ficou como indefinido, isso seguramente foi o erro que deu, eu deveria que voltar lá e classificar ele como marinho, como eu coloquei. Tá lá, Rio Grande do Sul, nome popular é um poliqueta, a bibliografia, e aqui tá os autores dessa família, que vocês vão, né, futuramente determinar, aqui tá só alguns nomes, e a referência que eu acabei de colocar, né, lembrando, totalmente fictícia. Então eu vou voltar aqui em poliqueta, e vou criar um outro exemplo, para a gente fazer uma dinâmica aqui. Esse gênero, por algum motivo, então, vou criar uma outra espécie. Lembrando, essa espécie é antiga, é de Linnaeus, 1758, e ela tem um famoso parêntese, porque isso foi uma combinação operada de acordo com o tempo.
Olha aqui, só o exemplo que eu vou utilizar do que acabou de acontecer para mostrar a vocês. Olha a quantidade de formas que eu tenho de Linneus escrito embaixo no sistema. Claro que eu não quero nenhum deles, eu quero Linneus sem nada. Então, eu vou manter o meu. O que aconteceu com o colega que preencheu esse Linneus, esse daqui também? O colega assumiu que ele precisava colocar uma vírgula aqui, quando, na verdade, o sistema já coloca isso automaticamente. No de baixo, o colega assumiu que, por ser Linneus dentro do parêntese, ele deveria ter colocado esse parêntese aqui. E ele colocou, como está aqui. Ó. Aí vai ficar isso daqui. Da mesma forma, o colega deve ter interpretado que aqui, 1758, tem que fechar o parêntese. Então, não precisa colocar parêntese nessa fase da inclusão dos dados. Então, a gente vai dar informação agora para o sistema de que Linneus é dentro do parêntese quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, combinação alterada. Significa que não é Linneus fora do parêntese. Eu checo o registro. Transformo ele em válido. É uma combinação alterada, eu acabei de falar. Lembrando, se eu clicar só aqui, ele não bota o parêntese. Eu tenho que clicar nesse daqui para ele colocar o parêntese. Se eu colocar o parêntese e clicar aqui, ele fará um nome com 2 parênteses. Guardem essa informação. Então, eu continuo descendo aqui, eu não vou preencher toda aquela informação, né, de novo. Mas tá aqui, eu vou botar terrestre, vida livre. Esse daqui não vai ter hospedeiro, marinho. Esse vai ser nativo do Brasil, esse vai ser endêmico. Você viu que já não abriu a caixa de países, já que ele é endêmico, ele só acontece aqui. Então, vou colocar ele no mesmo domínio. Vou colocar ele como acontecendo agora no Paraná. Opa, desce, cara. No Paraná. E vou salvar aqui uma referência que eu fiz do velho Linneus, só para a gente salvar a página. Beleza, dados incluídos. Clico em salvar. Bora. Pronto, salvou. Já criei 2 espécies, então, dentro do meu gênero. Você vê que essa parte aqui de carregar, às vezes, é o que mais demora. Então, eu vou clicar aqui no meu gênero. Poliquetos. Aqui dentro ele já me diz, ó, as espécies que estão incluídas. Poliquetos hirsutos e poliquetos glabros. Os seus autoresianos, reparem que ele tem informação aqui que Linneus é dentro do parêntese certinho, do jeito que a gente preencheu. Ok. Vou voltar na família Poliquetidae, criada aqui por mim, e vou continuar. Vou criar um outro gênero agora, utilizando a oportunidade para fazer uma homenagem aqui ao nosso querido falecido professor Paulo. Vou criar um gênero. Professor Paulo que começou esse projeto, né? O Walker deixou claro ali. Então, é um nome checado, é um nome válido, combinação original, aqui não precisaria de novo ter, né? Porque o gênero nunca seria uma combinação alterada. Isso são pequenos detalhes depois que a gente pode aprimorar isso. Dentro dessa espécie, então, dentro desse gênero, criar outra espécie. Então, salvou. Vou incluir outro taxon. Não é subgênero que eu quero criar uma espécie. De novo, trabalhando sempre com Ctrl+X e Ctrl+V. Basicamente, eu agilizo o meu trabalho assim. Não é combinação alterada, é um nome válido, combinação original. Vou colocar aqui algumas informações, como distribuição, só para a gente ver o mapa. Essa daqui é uma espécie, sei lá do Amazonas e Acre. Vamos pensar assim. Também marinho. É introduzida. Não é endêmica. Também acontece na Bolívia. Peru. Beleza.
Posso colocar minha referência hipotética aqui também. E nem condiz com a realidade da distribuição geográfica, mas hipotéticos. E vamos salvar. Vou mostrar por que eu estou criando esses táxons e a flexibilidade do sistema e como a gente manejar algumas espécies ali dentro, que vai ser o trabalho que a maioria de vocês vai fazer quando começar a organizar cada grupinho que vocês ficarem responsáveis. Então, mais uma espécie criada. Ok. Então, de novo, o sistema lendo. Como é anélida ali no início, é rapidinho. Quem trabalha numa tribuzinha lá de artrópodes fica, às vezes, um tempão lendo até ir abrir. Então, vou criar uma segunda espécie. Então, levar em consideração que esse gênero, quando foi criado, foi incluído espécies já descritas dentro dele. Então, juntei aqui uma galera aqui numa época onde não se juntaria. Tudo bem, mas criamos uma espécie. Por que eu juntei essa galera? Exatamente para mostrar a vocês aqui a utilização do e-comercial. Então, vai ter gente que vai colocar vírgula, 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 você vai fugir de um padrão. Então, se tiver 2 autores ou mais de 2 autores, a gente orienta a colocar o e-comercial. Eu, particularmente, não gosto de usar etial em autoria, mas eu acredito que se tiver um nome com muitos autores muito grande, possa ter uma limitação de caracteres ali. Eu ainda não vi isso. Então, eu não gosto de colocar Müller, Langerhans et al. Não gostaria de colocar assim. Então, fica a critério de cada um, mas se for colocar, então, 2 ou separar os 2 últimos autores, pode usar o e-comercial e vai ficar tudo redondinho. Se você reparar, tá aqui, né? Por quê? Porque eu já fiz esse mesmo teste ontem. Então, o sistema já gravou essa combinação de 3 autores igualzinho, tá? Então, não se assusta não, porque eles não estão em nenhum táxon real ali dentro. Então, criei outra espécie, chequei, validei ela. Aqui é uma combinação alterada. Eu vou marcar aqui para entrar o parênteses. Poderia colocar, você viu que eu estou salvando ali, eu não estou colocando material tipo, então eu posso criar uma página, fazer distribuição geográfica hoje e amanhã voltar e terminar de preencher esses dados. Como, por exemplo, a parte dos tipos. Então, é uma espécie nativa, endêmica, e essa daqui, vou colocar ali no Nordeste. Bahia, Alagoas. Domínio biogeográfico, epicontinental, aquático, Bacia Atlântico Leste. E vou colocar uma referenciazinha fictícia aqui, só para finalizar. Beleza. Ok, então, se vocês marcaram, eu vou voltar ali para mostrar, eu criei 2 gêneros. Dentro de cada um desses 2 gêneros, eu criei 2 espécies. Então, vamos agora, a partir de agora, pensar numa situação hipotética, né, de sinonímias que tenham acontecido no decorrer do tempo com essas espécies. O teu primeiro instinto pode ser, essa espécie não é mais nesse gênero, deleta. Eu vou lá no outro gênero, eu crio essa página de novo. Então, a última coisa que você deveria fazer é deletar a página. A última, que é o que eu estou dizendo. Não é impossível, não é errado. Mas é a última coisa, porque a gente ainda pode fazer a combinação dessas espécies dentro desse gênero. Então, vamos lá. Dentro dessa minha hipótese hipotética aqui, primeiro passo, essa espécie que eu criei aqui do Lanaquetus abyssalis, ela é basicamente do gênero Polychaetus. Então, eu viajei no gênero novo, simplesmente Lanaquetus abyssalis não é desse gênero. Ele é tipicamente uma espécie do gênero Polychaetus. Então, eu venho na página dessa espécie, mover táxon. Então, eu vou clicar em mover táxon. Onde é que eu vou colocar ele? Lembrando que, por ser uma espécie, eu só posso colocar ela dentro de um gênero, subgênero. Então, o sistema já entende isso. Tanto é que ele não vai me oferecer agora aqui poliqueta, para eu largar uma espécie solta embaixo da classe. Então, está aqui, gênero Polychaetus, o hipotético que eu criei, eu vou selecionar ele,
dou ok, o sistema vai me pedir para confirmar. Eu confirmo a movimentação, ele vai demorar um pouquinho e vai tirar essa espécie abssalis do gênero Lanaquetus e vai botar ela no gênero Poliquetus. Esse pontozinho é realmente mais crucial em termos de demora, até que foi de boa. Tá aí, ó. Ele já me apresentou a página Poliquetus abssalis. Lembrando, pessoal, essa espécie não poderia ter sido criada no gênero Poliquetus e, portanto, agora ela deixaria de ter parêntese. Se fosse esse caso, eu teria que vir aqui, editar essa página e soltar o botãozinho, e aí eu posso, inclusive, alterar aqui embaixo e clicar em salvar de novo. E aí eu recupero a informação de que agora a abssalis volta para o gênero Poliquetus e não tem mais parêntese. De outra maneira, você vê que o sistema não interpretou, ele colocou como estava, e como estava era com a combinação alterada. Salvo com sucesso. Beleza, então a primeira hipótese é que Lanaquetus abssalis era sinônimo do gênero Poliquetus. O que aconteceu com a outra espécie, Lanaquetus neotropicalis? Cara, isso nada mais era, tá aqui, ó, as 3 espécies agora. Essa espécie aqui, alguém veio depois e fez um estudo e viram que Valim viajou. Basicamente, essa espécie aqui nada mais nada menos do que Poliquetus, gênero. Perdão. Aí eu estava aqui transferindo. Não é. Então, vamos lá. Isso é a mesma coisa que Poliquetus hirsutus. Então, eu venho aqui, edito. Eu vou falar que essa página não é mais válido. É inválido. Esse nome não é válido. Por que ele é inválido? Aí eu desço aqui embaixo. Toda vez que eu clicar em inválido e for salvar, ele vai falar, você agora tem que me dizer quem que ele é sinônimo. Eu clico no mais, abre a janela de sinônimo. Tem como sinônimo ou ele é sinônimo de? Segunda opção. Esse nome não é válido, porque ele é sinônimo de. Aí me abre uma janela do sistema onde eu vou procurar qual espécie que esse cara é sinônimo. Eu vou em Poliquetus. Ele vai me dar as espécies dentro de Poliquetus e eu falar para ele, cara, essa é a mais antiga, de Linnaeus. Isso é sinônimo de Poliquetus hirsutus. Consulto, ele aparece a espécie válida aqui e eu falo, sim, seleciono ela. Ele já disse para mim, ó, Lanaquetus neotropicalis é um sinônimo de Poliquetus hirsutus. Eu salvo essa página. Vamos lá. Renovando o catálogo. Agora foi. Então, você vê que eu voltei para a página do Lanaquetus neotropicalis, ele já está em cinza, o nome ali mudou a coloração. E aqui embaixo, ele já está me mostrando uma informação. Ó. Ele é sinônimo de Poliquetus hirsutus. Por que ainda está aparecendo Lanaquetus? Se você reparar, então o gênero Lanaquetus ficou sem ninguém, acabou o gênero. Sim, porque por consequência ele é sinônimo de Poliquetus igual. Então eu vou clicar no gênero Lanaquetus. Vou editar ele e vou invalidar ele. Ele não é mais um táxon válido. Venho aqui embaixo, digo que, por sinônimo, ele é sinônimo de quem? Do gênero Poliquetus. Aqui, ó. Você vê que ele vai me dar as opções de espécie. Aí é hora da gente errar, de criar uma associação equivocada. Não, aqui eu estou criando com gênero. Consulto, encontrei um gênero válido, selecionei, salvei a página. Beleza. Basicamente, encerramos aqui o nosso processo. De novo, o Lanaquetus também agora está em cinza, não é mais válido. Aí você fala, poxa, mas a família Poliquetidae agora tem 4 espécies. E isso não é verdade. Lembra que existe esse botão aqui de sinônimos, onde ele está me mostrando todas as espécies do catálogo, incluindo aqueles nomes sinonimizados. Então, no momento que eu clico nesse botão, olha o que vai acontecer aqui embaixo. Então, cliquei no botão de sinônimo,
Simplesmente Lanaquetus sumiu, porque agora eu estou omitindo os sinônimos e ele está me deixando claro. Polychaetidae, a família, tem apenas 3 espécies válidas. Está aqui, ó. Abssalis, glabros e hirsutos. Sendo que se eu clicar na Polychaetus hirsutos, ele vai me dar informação, inclusive, ali, ó. Ela tem como sinônimo Lanaquetus neotropicalis, que é uma página que vai continuar lá. Eu vou clicar aqui, ó, voltei para ela, em cinza, mas não mais válida dentro do sistema. Então, isso evitaria deletasse as páginas, tá? Repito, em alguns casos, a deleção é o único caminho, mas a gente pode ainda manejar essas páginas de lá para cá para tentar organizá-las taxonomicamente. Então, criei aqui uma família com 3 espécies no gênero Polychaetus. Vamos ver lá na pesquisa pública, se alguém entrar agora e pesquisar por esse táxon que a gente criou. Venho aqui em fauna, consulta pública. Você vê que aqui a última pesquisa que eu fiz foi exatamente a família Polychaetidae, e ele não sai daqui, você pode pesquisar o que foi, e ele vai deixar sempre aqui a última, então vou aproveitar. Vou fazer aqui para você ver que não adianta eu escrever qualquer coisa. Você tem que selecionar um dos táxons do sistema. Então, aqui ainda tem muito táxon que não é minha poliqueta. Então, poliqueta. Você quer o gênero poliqueta, a família Polychaetidae que eu criei agora. Vamos para a família. É isso que eu quero. Vou consultar. Na consulta pública, então, eu vejo a família Polychaetidae, tem um único gênero, o gênero Polychaetus. Eu tenho organismos ali de vida livre individual, tanto marinho quanto terrestre. O endemismo dela, desconhecido, deve estar considerando só aquelas espécies que eu não preenchi. Ambiente também indefinido, mas eu tenho as distribuições ali que eu preenchi. Se você reparar, cadê o Acre e o Amazonas que eu havia preenchido? Infelizmente, nosso sistema ainda tem um pequeno bugzinho, que quando eu sinonimizo uma espécie, o dado dela se perde. Foi o que aconteceu. Então, para aquela página, eu teria que resgatar esses registros de novo. Repito, o sistema é em constante evolução. Isso já é uma demanda ciente da nossa parte e que a gente vai negociar isso com o TI para ser arrumado. No momento que a gente sinonimizar, junta-se os 2 dados das páginas e não deleta um deles, né? Como está acontecendo agora aqui. Isso tem sido foco de reclamação de alguns colegas tentando preencher. Então, na página pública aqui tem um pequeno quadro de sinopse, tá vendo? 3 espécies, 2 são endêmicas, tem um delas com sinônimo, um gênero, um sinônimo, porque tem um gênero que foi invalidado. Outros países que essa família ocorre, Argentina e Uruguai, como a gente preencheu. Lembrando que eu coloquei Bolívia e Peru e se perdeu naquele dado lá, né, da informação que foi sinonimizada. A referência da família. E como o Walter havia comentado, nessa página aqui é onde a gente consegue visualizar a referência exata da página, no caso aqui o meu táxon fictício, Polychaetidae, como ficaria e como a pessoa pública poderia usufruir dessa informação. Está ali, os autores, né, na ordem que vocês definirem, o nome do táxon, quer dizer, eu utilizei dados de Polychaetidae, eu poderia estar citando uma página do gênero Polychaetus ou da ordem, seja ela qual for, tá? Eu só ali o táxon, catálogo, o link que está sempre associado ao número que foi gerado na criação desse táxon. Então, né, cada táxon desse que a gente cria, uma linha de Excel associada a um ID, que é o que está aqui totalmente vinculado. Lembrando que minha conta de teste ficou vinculada aqui, como a última atualização, no dia de hoje, 3h31. Então, eu acredito que seja basicamente isso. O que eu poderia mostrar para vocês, assim, em termos do que é possível fazer no sistema, a maioria das espécies de vocês já deve estar inserida, mas durante o processo de curadoria desses dados, onde vocês vão descobrir nomes que não são mais válidos, espécies que foram alteradas, foram combinadas em gêneros diferentes, enfim, esse tipo de informação que surge, e basicamente é assim, o autor não vai conseguir deletar a página, eu sugiro vocês fazerem uma lista num documento de Word, cara, eu errei mesmo, fiz besteira aqui, tem que deletar, e manda isso aí para a gente, não adianta clicar lá no botão de pedir para deletar. Você vai ver toda a mensagem e tudo mais, mas hoje a gente não vai receber essa informação e vai ficar sem saber que aquela página precisa ser deletada. De uma maneira geral, vocês viram ali que eu editei uma família dentro de uma ordem de poliqueta.
vocês vão distribuir a ordenação e a autoria de cada grupo na maneira que vocês acharem mais conveniente. Então, não há limite de quantidade de autores para editar uma página de família, de gênero. Tem muito grupo de mamífero que os responsáveis estão lá num gênero. Tem muitos grupos também de invertebrados que o cara é responsável por uma superfamília. Então, isso, a depender de cada um grupo, vocês vão ser as pessoas mais indicadas para resolver essa organização dentro de Poliqueta. Quem é o primeiro autor? Quem é o último? Não, todos os táxons têm que ter o nome do coordenador. Não, o coordenador vai ficar só em Poliqueta e no táxon que ele é especialista. Vocês decidam isso. O que eu preciso é um nome completo, a instituição, caso contrário, o seu nome não vai aparecer naquela lista pública, você vai editar, vai acessar o sistema normal, mas o nome não aparece ali por uma questão de link. Então, o nome da instituição, um e-mail completo e o táxon, que aí eu imagino que os coordenadores vão coletar isso, o táxon que você vai editar, que aí é dali sempre para baixo. É uma família, então você vai editar daquela família para baixo. É um gênero, você vai editar daquele gênero para baixo, e assim sucessivamente. Os coordenadores geralmente vão estar associados lá em Poliqueta, vamos dizer assim, lá em cima, e as ferramentas deles são sempre maiores do que a dos outros usuários. Então, o teu coordenador que vai conseguir deletar táxon, mover táxon, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar aqui, eu me coloco na disposição de vocês aí para poder organizar. Eu imagino que a primeira coisa que a gente deveria pensar é nessa ordem de autoria, quem vai trabalhar no grupo tal, e eu poder liberar isso daí para vocês, de modo a ficar redondinho, para todo mundo poder trabalhar. Beleza? Eu acho que era basicamente isso que eu podia compartilhar. Se tem alguma dúvida, alguma questão, eu me coloco à disposição. E, mais uma vez, agradecer ao convite do professor Paulo para poder mostrar um pouco do nosso sistema, que não é o mais bonito, mas é o que a gente tem, e a gente tende a fazer o melhor trabalho possível com ele, para poder chegar em tudo aquilo que o Walter comentou ali no início. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Poxa, obrigado, Michel, pela aula aí do sistema todo.